Hello, my friends, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre constituições dos materiais. Bom, nessa aula eu vou abordar um pouquinho, né, sobre estes tópicos: ligações químicas, força de interação entre os átomos e a polaridade das moléculas. Vocês sabem ou vocês têm alguma ideia do que é uma ligação química? A ligação química ela está muito presente no nosso dia a dia e, em bem dizer, em tudo que nós utilizamos. A ligação química são interações que ocorrem entre os átomos para que eles se tornem ou uma molécula ou uma substância básica de um composto. Aqui nós estamos diretamente ligados, né? A ligação química está diretamente ligada com a força de interação entre os átomos. Essa força ela pode ser ou a repulsão ou a atração. Ela é responsável pela formação de moléculas, agrupamentos de átomos ou sólidos iônicos. Um pouquinho mais para frente do vídeo, eu vou estar comentando isso com vocês. Aqui, olha, nós temos esses tipos de ligações químicas, só para vocês terem o primeiro contato, e um pouquinho mais para frente eu vou comentar mais. Aqui nós temos a ligação covalente, é onde há o compartilhamento de elétrons, ou seja, a gente vai estar compartilhando, por exemplo, que essa caneta vai estar compartilhando um elétron com essa para que haja uma ligação entre as duas. Então, aqui vou dar um exemplo de ligações. Então, mais para frente, vou falar para vocês. A ligação metálica, em que ocorre somente entre os metais, e a ligação iônica, que ocorre entre metais e ametais. A ligação iônica, ela está diretamente ligada, né, ao compartilhar ou receber um elétron. Então, um átomo, né, vai doar um elétron e o outro vai receber o elétron. Aqui, essas ligações químicas, elas estão ligadas diretamente também com as substâncias químicas. Essa substância química, ela pode ser iônica, molecular ou metálica. A iônica, ela está ligada, né? Ela está direcionada, relacionada com a ligação iônica. A molecular com a ligação covalente e a metálica, né? Com a ligação metálica. Um exemplo de um composto iônico, né, que está presente no nosso dia a dia é o NaCl, mais conhecido como cloreto de sódio ou o sal de cozinha. O sal que a gente utiliza, né, todo dia a dia para colocar na nossa comida. Existem também diversos compostos iônicos. Tem um muito legal, né, que é o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que ele está presente nos corais. Então, aquela coloração, né, dos corais, aquele colorido, está ligado a essa substância. Então, ela é uma substância iônica, o que está presente nos corais. Um que provavelmente deve ser utilizado aqui no nosso tratamento de água é o Al2SO43, que é o sulfato de alumínio. Então, ele é utilizado no tratamento de água. Outros exemplos aqui, vou passar um pouquinho mais para frente, de exemplos de substâncias moleculares, nós temos o alumínio, prata, cobre, ferro, de substância metálica. Já de substância molecular, nós temos a água e o metano, que são substâncias moleculares e estão relacionadas à ligação covalente. Aqui agora eu vou passar uma ilustração da tabela periódica para vocês poderem entender qual ligação está relacionada com quais elementos. Então, aqui nós temos os roxinhos, né, que são os metais, o amarelo, os ametais, os verdinhos, os semimetais ou não metais, depende, né, de cada literatura. E nós temos ali no cantinho, ó, os gases nobres, que são o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Aqui mais pra frente, ó, vamos avançando. Vamos falar sobre as substâncias iônicas. Elas são compostas por metais e não metais. Então, aqui, ó, voltando na nossa tabela, por metais e não metais, nós temos, então, o roxinho, né? E o amarelinho. Já nas substâncias moleculares, elas apresentam elementos somente do tipo não metal. E nas substâncias metálicas, né? Essas substâncias são encontradas somente pelos metais aqui representados de roxo. Então, aqui vamos passar. Então, ó, elas apresentam apenas metais em sua composição.
Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a regra do octeto e para a gente entender um pouco da regra do octeto, nós vamos relacionar a camada de valência. Então, nós vamos rever um pouquinho sobre a camada de valência para poder entender essa regra do octeto. A teoria do octeto diz que para um átomo ficar estável, ele deve possuir 8 elétrons na sua camada mais externa ou 2 elétrons na camada mais próxima do núcleo. Na camada mais próxima da borda, vamos falar assim. Então, aqui, o que essa regra, o que essa teoria quer nos contar? Bom, ela é baseada na estabilidade dos gases nobres. Então, aqui nós temos que entre todos os elementos químicos que conhecemos, somente os gases nobres, que são os pertencentes da família 18, ou da família 7, ou da família 7, né, da tabela periódica, que foi o que eu mostrei para vocês ali atrás, o azulzinho, eles aparecem na natureza de forma isolada. Os demais também aparecem na natureza, mas eles aparecem somente formando substâncias simples ou compostas. O que isso significa? Que nós precisamos juntar, né? Nós precisamos que haja uma ligação para que estes elementos sejam encontrados na natureza. Então, eles não são encontrados de forma isolada. Essas ligações químicas tornam o átomo mais estável do que o seu estado fundamental. Ou seja, as ligações, elas ocorrem para que o átomo vá em busca, sim, de uma estabilidade. Então, se ele precisa de 2 ou de 8 elétrons para completar a camada de valência, ele vai encontrar estes elétrons por meio das ligações químicas. É por conta dessa estabilidade que é possível que substâncias ao nosso redor durem tanto tempo. Um exemplo bem besta aqui para vocês é como o caso, né, das substâncias presentes nos ossos, né, nos fósseis de dinossauro, para que elas possam durar, né, eles possam durar milhões de anos. Aqui falamos um pouquinho sobre a camada de valência. O químico Walter Kossel, né, ele analisou essa relação entre a estabilidade dos gases nobres e a sua configuração eletrônica e criou, em 1916, a teoria eletrônica de valência. Essa valência corresponde ao número de ligações que cada átomo deve fazer para ficar estável, ou seja, um exemplo aqui é o carbono. Ele é tetravalente, ou seja, ele precisa de 4 ligações para ficar estável. Então, ele precisa de 4, né, elétrons para que ele se torne estável. Além disso, a camada mais externa ao núcleo, que é onde ocorrem as ligações químicas, é a chamada camada de valência. Então, vocês se lembram da distribuição eletrônica, que nós fazemos a distribuição eletrônica para encontrar a camada de valência? Então, ela está relacionada com a regra do octeto. Aqui, olha, então, vou passar para vocês verem uma ilustração de quais são os gases, né? Os gases nobres e o seu número de valência. Os gases nobres possuem exatamente 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio, que possui somente 2 elétrons, porque é o nível mais externo, então ele é o primeiro. Vocês se lembram do átomo de Bohr? O átomo de Bohr, né? Para a gente entender o modelo atômico dele, ele tinha 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. E a mais externa, né, perto do núcleo, é onde, aqui no caso, está localizado o hélio. Então, ele tem somente 2 elétrons na sua camada de valência, que no caso são 2 elétrons na camada K. Aqui, então, vou passar agora a ilustração para vocês poderem ver a distribuição eletrônica em ordem geométrica. Mais para frente vocês vão entender um pouquinho sobre essa parte geométrica, mas a distribuição eletrônica dos gases nobres. Aqui, ó, nós temos o hélio, que tem os 2 elétrons na sua camada de valência, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio e o radônio. Então, os demais aqui, se vocês observarem, tem sim 8 elétrons na sua camada de valência. Aqui, olha, tá a distribuição certinha para vocês poderem observar qual é a camada de valência. Então, aqui outra ilustração, ó, tá mostrando essa distribuição de uma forma mais diferente para vocês poderem entender.
Então, o químico, né, Walter, relacionou essa estabilidade dos elementos com essa configuração eletrônica. Portanto, para que os demais elementos químicos ficassem estáveis, eles teriam de ter a mesma configuração eletrônica dos gases nobres. Mais para frente, essa ideia foi aperfeiçoada com o tempo por Gilbert Newton Lewis e Irving Langmuir. Bom, este último chamou-a de regra do octeto ou teoria do octeto, que basicamente diz o seguinte, que é o que vocês estão conhecendo agora. Um grande número de átomos adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons quando possui somente a primeira camada, que no caso, né, no caso do hélio, ele só possui a primeira camada, então sua camada de valência vai ser 2 elétrons. Assim, para adquirir essa estabilidade eletrônica, os átomos de diferentes elementos estabelecem ligações entre si, doando, recebendo ou compartilhando elétrons, de modo que todos adquiram, então, essa configuração de um gás nobre correspondente, que é, no caso, com os mesmos números das camadas eletrônicas. Por exemplo, os elementos da família 1 possuem todos apenas um elétron na camada de valência. Dessa forma, eles possuem a tendência de perder este elétron para que a sua camada de valência seja anterior, já que possui 8 elétrons. Exceções são o hidrogênio e o lítio, pois o hidrogênio precisa ganhar mais um elétron e o lítio precisa perder um elétron para que ambos fiquem com 2 elétrons na camada K. Aqui, então, ó, mostrando essa ilustração para vocês entenderem. Ó, o hidrogênio, depois de ganhar um elétron, ele fica com a configuração do hélio, e o lítio também, depois de perder um elétron, ele fica com a configuração do hélio, para que eles, então, fiquem estáveis. Aqui vou passar algumas regrinhas mais gerais, né, para a maioria dos elementos das famílias representativas. Então, um exemplo aqui, ó, na família 13, o bório, ele possui 3 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa perder estes 3 elétrons para que ele alcance a estabilidade. Já na família 14, o carbono, ele precisa de 4 elétrons na camada de valência. Então, ele vai compartilhar 4 elétrons para alcançar essa estabilidade. Então, aqui, se vocês separarem, ó, o bório, ele vai, então, perder elétron. Se ele vai perder, então, a ligação que vai estar ocorrendo aqui é a ligação iônica. Já que no caso do carbono, ó, nós estamos falando que ele vai precisar compartilhar 4 elétrons. Então, se ele vai compartilhar, ele não vai perder nem ganhar. Ele só vai estar compartilhando. Então, nós estamos falando de ligação covalente. Outro exemplo para vocês é o da família 15, o nitrogênio. Ele possui 5 elétrons na sua camada de valência. De modo, então, que ele precisa perder 3 elétrons para alcançar essa estabilidade. Já na família 16, nós temos um exemplo do oxigênio. O oxigênio ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. E ele precisa ganhar 2, né, para completar os 8 elétrons e formar a regra do octeto aqui, né? Chegar à regra do octeto. Na família 17, vamos dar um exemplo aqui, ó, do flúor. O flúor ele possui 7 elétrons na camada de valência, então ele vai precisar ganhar um elétron para alcançar essa estabilidade. Então, aqui tem outra ilustração, se vocês quiserem parar para dar um print nela, ou na próxima que eu vou mostrar, para vocês poderem guardar isso sobre a regra do octeto. A regra do octeto é bem simples. Os elétrons, né, os elementos vão buscar se estabilizar, ganhando, perdendo ou compartilhando elétrons. Aqui, na família 1A, se nós formos observar, a família 1A todinha vai perder um elétron. Então, essa vai ser a regra para eles. Já na 2A, eles vão perder 2. Na 3A, vão perder 3. Já que na família 5A, 6A e 7A, eles vão ganhar. Eles vão ganhar quanto? Na 5, vão ganhar 3 elétrons. Na 6, 2 elétrons. E na 7, 1 elétron. Como nós estávamos falando ali, ó, um exemplo aqui, ó. O berílio, para ele completar, né, para ele chegar à regra do octeto, ele vai precisar perder 2 elétrons da sua camada de valência. Já que o oxigênio, ele vai precisar ganhar 2. Assim acontece com o enxofre, ó.
que é da mesma família que o oxigênio, ele vai precisar ganhar 2 também. Aqui o magnésio ele vai precisar perder 2, para que eles então alcancem essa regra do octeto, tudo bem? Então, resumidamente aqui, a ligação iônica, falar um pouquinho sobre ela, ela tem presente, né? A regra do octeto, ela está ligada à regra do octeto. Ela acontece entre os íons, entre o cátion, que é positivo, ou o ânion, que é negativo. Ela acontece entre metal com hidrogênio ou metal com ametal. Aqui no caso, né, os metais, né, como dito aqui anteriormente, ó, vou até voltar para vocês poderem ver. Os metais aqui, eles vão perder elétrons, tá vendo? Essa parte aqui, ó, são os metais e eles vão perder elétron. Já os ametais, eles vão ganhar elétrons. Aí aqui está tudo relacionado, né, com os números. Então, se vocês quiserem dar um print nessa tela também, os metais, eles vão perder 1, 2 ou 3 elétrons em busca da estabilidade, em busca, né, da regra do octeto. Já os ametais, a família 5, 6 e 7, eles vão buscar, né, estes elétrons para que eles cheguem à regra do octeto, então eles vão ganhar elétrons. Quantos elétrons? Na 5, eles vão ganhar 3, na 6, 2 e na 7, 1 elétron. Bom, a ligação iônica, ela tem esse nome, né? O nome dela se justifica porque a ação é feita entre moléculas de cátions e ânions, ou seja, entre os íons dos átomos que perderam ou ganharam elétrons. A ligação iônica acontece entre os metais e elementos muito eletronegativos, que no caso são os ametais e o hidrogênio. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons, transformando-se em cátions, que são os íons positivos, e os ametais e os hidrogênios ganham elétrons, tornando-se ânions, que são os íons negativos. Então, nessas ligações, um ânion, que é o íon de carga elétrica negativa, se une com o cátion, que é o íon de carga positiva, formando, então, um composto iônico. Esse composto iônico é formado por meio da atração eletrostática existente entre eles. Então, aqui a gente vai ter a força de atração. Bem dizer, vamos dar um exemplo para vocês. É como se é isso mesmo, gente. Um é negativo e o outro é positivo. Na matemática, a gente não aprende que mais com mais repele, menos com menos repele, mas mais com menos atrai. Então, é o que acontece. Aqui, nos próximos slides, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. As ligações iônicas são as ligações, então, que ocorrem a partir da transferência de elétrons de um metal para um ametal. O metal vai perder elétrons e tornar-se um cátion, e o ametal vai ganhar elétrons cedidos e tornar-se um ânion. Se vocês quiserem dar um print também aqui nessa parte, é muito legal, é muito importante vocês guardarem isso, vocês entenderem, compreenderem. Então, aqui um exemplo para vocês compreenderem, ó. Aqui a gente vai fazer esse exemplo para vocês, ó. Nós temos o sódio, né? Que nós podemos encontrar ele na família 1A. Ele é um metal e ele tem o cátion, ou seja, ele tem o íon positivo. E nós temos o cloro da família 7A. Ele é um ametal e ele tem o ânion, ou seja, ele tem um íon negativo. Então, aqui, ó, Na+, mais Cn- forma NaCl-. Então, aqui a gente forma o nosso cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, um exemplo do nosso cotidiano. Aqui eu trouxe uma ilustração para vocês poderem ver, né, como vai acontecer em meio microscópico. Então, aqui, olha, o Cl e o Na vão ser atraídos um por outro e formar o NaCl. Então, enquanto o cloro, né, tá ganhando, o sódio está perdendo elétrons. Então, aqui ó, a gente pode observar. Então, outra forma para vocês verem aqui que nenhum dos dois estão estáveis, nem o sódio, nem o cloro, é que eles não apresentam 8 elétrons na camada de valência. Aqui, ó, nós temos no sódio 1 elétron na camada de valência, enquanto, né,
Aqui no cloro nós temos 7 elétrons na camada de valência. Então, quando ocorre a ligação aqui entre um e o outro, eles adquirem a estabilidade, pois ficam com 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui nós temos essa representação dos átomos isolados. Então, outro resuminho para vocês tirarem um print aqui, para vocês se lembrarem, ó. Na ligação iônica, a família 1A, na família 1A, 2A e 3A vão perder elétrons, enquanto nos ametais, na família 5A, 6A e 7A, eles vão ganhar elétrons. A família 4A aqui, ela apenas vai compartilhar elétrons e ela tende a formar ligações covalentes. Então, quando há o compartilhamento, apenas o compartilhamento de elétrons, é quando temos a ligação covalente. A ligação covalente, ela resulta do compartilhamento de elétrons. Ela é caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre átomos. E entre átomos que possuem grande, alta eletronegatividade, ou seja, alta tendência de receber elétrons. Então, aqui, como eu falei, é que tem essa facilidade para receber os elétrons. Para que a ligação covalente, ocorra, é preciso analisar alguns aspectos. Dentre eles, podemos citar a natureza dos elementos, o número de elétrons que cada um recebe e o princípio da ligação. Aqui, ó, são os elementos da ligação covalente. O hidrogênio, ametais ou semimetais são elementos químicos que fazem a ligação covalente. Visto isso, um elemento faz ligação covalente quando este possui em sua camada de valência de 4 a 7 elétrons. Nós vamos ver isso por quê. Bom, e como funciona este compartilhamento? Como na ligação covalente todos os átomos envolvidos, eles apresentam uma tendência de receber elétrons, obrigatoriamente haverá entre eles um compartilhamento dos elétrons presentes na camada de valência, no nível mais distante do núcleo. Então, vai ser lá para a camada que é a mais distante do núcleo, Lembrando lá do modelo atômico de Bohr, das camadas eletrônicas, das 7 camadas eletrônicas. O compartilhamento ocorre quando um elétron da camada de valência de um átomo passa a fazer parte da mesma nuvem eletrônica. Mas calma, o que é nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica são os elétrons, rodando em torno do núcleo. Então, aqui, olha, eles passam a fazer parte da mesma nuvem eletrônica que envolve um outro elétron da camada de valência do outro átomo. Então, calma, vamos tentar descobrir isso daqui. Aqui a seguir, ó, nós temos uma ilustração para vocês entenderem como funciona esse compartilhamento. Na ligação de covalência, ela se refere ao número de elétrons compartilhados entre os átomos. Então, aqui, olha, os elementos que fazem essa ligação de valência, essa ligação covalente, são o hidrogênio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o fósforo, oxigênio, enxofre, flúor, carbono, cloro, bromo e iodo. Aqui, olha, eles estão representados, por essa parte aqui, ó, onde está mostrando os elementos mesmo. Então, aqui nós temos algumas fórmulas, que são utilizadas na ligação covalente. Para que essas ligações covalentes ocorram, são utilizadas elas, as fórmulas moleculares, a molecular, a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural. Neste sentido, a fórmula molecular indica a quantidade de átomos que um elemento químico possui a partir de uma ligação covalente correspondente. Um exemplo para vocês é a água, H2O, ele possui em sua camada de valência 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Já a fórmula estrutural, ela vai analisar como as moléculas estão organizadas. A partir disso, é possível a gente identificar se existe na ligação, a ligação entre os átomos. Nesse sentido, a estrutural, ela é utilizada, para fazer a separação simples, dupla ou tripla. Então, aqui nós temos que
Se ela fizer apenas uma ligação, ela é uma ligação covalente simples. Já a ligação covalente dupla, né, é quando ocorrem duas ligações, dois compartilhamentos de elétron, e na presença de três ligações, três compartilhamentos, nós temos a ligação covalente tripla. Por que os elétrons compartilhados mantêm os átomos unidos? Lembra que lá no comecinho eu falei para vocês que nós iríamos ver um pouquinho sobre essas forças intermoleculares? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as forças, né? No esquema de repulsão entre os núcleos e o esquema de atração. Aqui, ó, a presença desses elétrons acarreta uma atração suficientemente intensa para manter os núcleos unidos, apesar da repulsão entre eles. Então, nós temos naquele mesmo esquema matemático, né? Mais com mais repele, mais com menos atrai. Então, aqui, se vocês observarem, ó, na imagem 2, nós temos esse sistema, esse ciclo, para que possa agir, então, essa atração e ocorrer o compartilhamento de elétrons. É como se fosse mais ou menos isso, um compartilhamento. Então, fazendo um resuminho aqui para vocês. Na ligação simples, para que ela ocorra, é necessário que os átomos façam um processo de separação de um elétron para que cada elemento se estabilize. Por outro lado, na ligação dupla, essa divisão, então, ela vai ser feita por 2 elétrons e na tripla por 3. Então, 3 elétrons vão estar buscando essa camada de valência. Então, como eu mostrei aqui para vocês, um exemplo, nós temos, né, o H2, o O2, o N2 e o Cl2. Então, aqui, se a gente observar, ó, o H2, hidrogênio, né? Aqui ele está fazendo compartilhamento entre um só. Então, aqui eles estão buscando essa estabilidade, então nós temos uma ligação covalente simples. Já no O2, do oxigênio aqui, nós estamos observando, então, aqui 2 pares buscando essa estabilidade. Então, nós vamos ter uma ligação covalente dupla. Enquanto aqui na do nitrogênio, né, nós vamos ver, observamos a presença de 3 pares procurando essa estabilidade. Então, nós temos uma ligação covalente tripla. Então, se vocês quiserem dar um print também nessa parte, só para vocês lembrarem quais são os tipos de ligação covalente, vai ser bem interessante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a polaridade das ligações. Uma ligação covalente, ela pode ser polar ou apolar. Por quê? A polar, ela vai se estabelecer entre átomos com diferentes eletronegatividades. Já a apolar, ela vai se estabelecer entre átomos com eletronegatividade iguais, com eletronegatividades que tenham uma afinidade entre si. Então, os átomos dos diversos elementos químicos apresentam diferentes tendências para atrair elétrons. Esse Ezinho aqui significa elétrons. A eletronegatividade, ela tem a tendência de que um átomo de determinado elemento apresente, né, para atrair elétrons. Então, quando que ela participa de uma ligação química. Aqui, essa imagem ilustra um pouco sobre a eletronegatividade. Então, as setas mostram o sentido crescente da eletronegatividade na tabela periódica. E o grupo dos gases nobres está em branco, né, para enfatizar a sua acentuada inércia química, ou seja, como eles são encontrados, né, como falei para vocês anteriormente, isolados, eles não precisam de outro elemento para se tornarem estáveis. Então, aqui nós estamos falando dessa inércia química. Essa inércia química corresponde a isso. Então, aqui vamos lá. Lembrando, então, que esse sentido da seta, ele é um sentido crescente, ou seja, aqui no comecinho da tabela periódica, na reta do hidrogênio, nós vamos ter elementos com menor eletronegatividade, enquanto lá para o final nós vamos ter, né, final, vamos falar assim, aqui no canto direito nós vamos ter elementos que já têm alta eletronegatividade.
Então, aqui, se nós observarmos estes elementos que estão aqui de laranja, ele tem essa eletronegatividade perto de 1. Já os de amarelo, nós temos a eletronegatividade de 1 a 1,9. Nos de verde aqui, olha, nós temos de 2 a 2,4. Nos de azul, nós temos de 2,5 a 2,9. Já no de 3, que são elementos altamente eletronegativos, nós temos aqui, né, de 3 a 4. Então, um fator para que ocorra essa ligação covalente é a eletronegatividade. Então, aqui a polaridade, né? Continuando nas polaridades da ligação. A ligação covalente apolar, ela ocorre tipicamente entre átomos que têm a mesma eletronegatividade. Então, aqui um exemplo, ó, é a ligação covalente apolar entre hidrogênio. Já na ligação covalente polar, ela ocorre tipicamente entre átomos que têm eletronegatividades diferentes. Então, aqui nós temos, né, a ligação covalente polar feita entre o hidrogênio e o ferro. Então, se a gente observar, só para a gente guardar, né, para vocês guardarem aqui, mentalizar, a ligação covalente apolar, ela vai ocorrer entre elementos da mesma espécie, entre elementos que têm a mesma eletronegatividade. Tá certo aqui, ó? Então, aqui está representado, né, pelo hidrogênio. Já a ligação covalente polar vai ocorrer tipicamente entre átomos que têm diferentes eletronegatividades. Então, entre diversos elementos. Então, vamos voltar aqui, ó, para um exemplo de uma ligação que possa existir. Aqui, nessa tabela, né, reparei que está faltando os gases nobres, mas eles têm uma elevada eletronegatividade. Então, um exemplo aqui de ligação que pode ocorrer, ligações polares, são entre o cloro, ó, que ele é altamente eletronegativo, e o sódio, que já não tem essa eletronegatividade tão alta como a do cloro. Então, aqui vamos lá, passando. Agora vamos falar um pouquinho, né, ó, sobre essa ligação iônica e essa ligação covalente. A covalente apolar e a covalente polar. Nós temos o exemplo aqui entre o bromo e o cloro, que nós temos uma ligação covalente polar. Então, nós estamos vendo, ó, a diferença de eletronegatividade. Vocês estão vendo, ó, a eletronegatividade do bromo é 3, enquanto a do cloro é 2,2. Então, aqui vai ocorrer essa ligação covalente polar, porque a gente vai subtrair e nós vamos ter 0,2. Então, a eletronegatividade aqui. Já aqui, olha, de exemplo de covalente apolar, nós temos uma ligação feita entre o cloro e o cloro. E nós temos também outro exemplo de covalente polar entre o iodo e o cloro. Aqui vocês podem observar o número, né, da eletronegatividade, né, a constante de eletronegatividade. E também, ali outro exemplo, entre o hidrogênio e o cloro. Já de uma ligação iônica, aqui nós temos entre o potássio e o cloro. Vocês podem observar, olha, que as ligações covalentes, elas têm um número bem baixo aqui, né, olha, nessa constante final, enquanto a iônica tem uma constante bem alta. Agora, vamos falar rapidamente sobre a ligação metálica. A ligação metálica trata-se da forma como os átomos de um elemento metálico interagem entre si, o que origina diversas propriedades importantes, como a maleabilidade e a ductibilidade. Então, os metais são elementos químicos que apresentam como principal característica física a capacidade de perder elétrons, como eu disse lá no início do vídeo para vocês, e, consequentemente, de formar cátions metálicos. Por essa razão, eles podem realizar dois tipos de ligações químicas, a ligação iônica e a metálica, que nós estamos comentando aqui agora. Então, esse tipo de ligação é estabelecida entre os átomos de um único elemento metálico, e ela ocorre apenas e exclusivamente com metais, porque um não metal não pode estabelecer uma ligação química com outro elemento metálico diferente. Agora eu vou falar algumas características gerais
dos metais para vocês. Eles são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Eles são brilhantes, eles apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição e apresentam, em geral, cor prateada, com exceção do ouro, que é dourado, e do cobre, que é meio avermelhado. Os metais puros são formados por aglomerados de átomos. Então, eles são aqui, ó, um único elemento químico, denominados de retículos cristalinos. O que isso significa? Os metais puros são formados, então, aqui, né, por este aglomerado de átomos. Então, só para a gente relembrar. Os princípios da ligação metálica. Na ligação metálica, os retículos cristalinos, que eu comentei com vocês no slide anterior, eles formam, né, os metais, que na verdade são um aglomerado iônico, ou seja, compostos, né, por apenas cátions e elétrons. Então, é uma ilustração aqui para vocês poderem observar. Os princípios da ligação metálica, continuando neles, os elétrons presentes na camada de valência dos átomos do metal são deslocalizados, ou seja, saem da camada de valência, fazendo com que o átomo se torne um cátion, que ele fique deficiente em elétron. E após eles serem deslocalizados, os elétrons provenientes dos átomos de metal passam a rodear os cátions, formando uma espécie de mar de elétrons. Esse mar de elétrons aqui, olha, está envolto, né, dos nossos cátions, que aqui são representados por esse X positivo. Cada um dos elétrons presentes nesse mar possui a capacidade de mover-se por meio desse retículo cristalino do metal, né? Que ele é livremente. Então, aqui, essa nuvem eletrônica, esse mar de elétrons se movimenta por dentro de um retículo cristalino. Então, aqui é onde ocorre a ligação metálica. E uma atenção aqui, olha, para vocês sobre os princípios da ligação metálica. Os elétrons do mar não são capazes de abandonar o retículo cristalino e movimentar-se por ele. Então, por isso que essa ligação metálica, né, ocorre somente entre metais. Vou voltar aqui o slide para vocês observarem aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Então, aqui, ó, para a gente relembrar, então, a ligação covalente é onde vai acontecer o compartilhamento de elétrons, como vocês podem observar aqui, ó, na primeira imagem. A metálica, aqui, ó, esses elétrons aqui em volta, esses brilhantes, é o que eu estava falando para vocês, é o retículo, né, cristalino, a nossa nuvem eletrônica, o nosso mar de elétrons. E a ligação iônica é onde há o recebimento ou a doação, né? Oh, meu Deus, é a mesma coisa. É onde há a doação e o recebimento destes elétrons. Então, para vocês não lembrarem, é bem interessante essa imagem aqui. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso fique alguma dúvida, vocês podem me procurar, tudo bem? Então, tchau, tchau e uma boa semana para vocês. Beijo!